Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. O tema de hoje é: nem sempre as circunstâncias estarão alinhadas com o propósito de Deus. Será que você está vivendo isso também? Quando você olha para a sua vida, você vê uma completa bagunça, você não consegue enxergar o propósito de Deus, parece que tudo está convergindo para uma coisa ruim e você não consegue ver ali o propósito de Deus. Sendo que a palavra em Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mas você não consegue observar e não consegue enxergar isso dentro do seu olhar. Então eu convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, desta reflexão, que eu tenho certeza que essa palavra vai animar, vai fortalecer, vai te trazer uma luz no fundo do túnel. Bom, para falar de algo tão relevante como esse tema, eu gostaria de apenas ler aqui no livro de Atos, né, capítulo 26, no verso 32, tem uma informação importante. Diz assim: então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Bem, deixa eu só contextualizar um pouco para você entender e se situar dentro desse contexto. Bom, você lembra daquela cena que aconteceu também aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do 10 a 11, aonde chega aquele profeta Ágabo com um cinto de Paulo e diz, olha, que ele não deveria descer para Jerusalém porque ele seria preso. Aí Paulo traz aquela fala maravilhosa dizendo, eu não, por que vocês estão entristecendo o meu coração? Eu não só estou disposto a ser preso, mas a morrer por Cristo. E de fato ele desce para Jerusalém e vai preso, passa pelo Sinédrio, ele vai passando por ali, e aí eles vão tentando encontrar ali, né, o porquê, né, que aquele grupo está se rebelando contra Paulo, porque Paulo, a sua pregação não estava sendo aceita, ele estava provocando ali uma coisa ruim no coração daqueles que tinham ficado como telespectador da sua mensagem. Bom, e aí ele passa por Félix, depois por Agripa, isso ele sendo interrogado ali para tentar entender o porquê que eles queriam acabar com a raça de Paulo. Bom, aí tem essa fala de Agripa, que ele diz assim, então Agripa disse a Festo, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Paulo, em um determinado momento, apelou para César, e aqui nesse trecho, nesse recorte, está dizendo que se ele não tivesse apelado, ele seria solto. Bom, como é que você consegue enxergar, né, o propósito de Deus dentro de uma circunstância como essa, aonde de fato parece que tudo está convergindo para uma coisa ruim e não para uma coisa boa? Então vamos lá. Eu gostaria de trazer você para uma reflexão mais apurada, um olhar mais sensível, mais focado, que é o tema desta mensagem hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, que a gente tem que fazer, primeiro colocar cada coisa no seu devido lugar para a gente poder entender com mais clareza. Bom, a vida de Paulo não foi uma vida fácil, foi uma vida de perseguição, de angústia, de cadeias. Ele viveu de cadeia em cadeia, chegou em Roma preso. Então, assim, a vida dele não foi uma vida fácil, foi uma vida dura. Mas o que é que a gente precisa entender? Que aí é uma coisa interessante. Bom, quando eu leio aquele versículo que diz: de Deus ninguém zomba, o que o homem semear, ele também colherá. É um ponto importante para a gente refletir. Quando eu leio os dois fundamentos em Mateus que diz assim, a casa na areia, a casa na rocha, diz ali que desceu o rio, os ventos sopraram e deram de encontro com aquela casa, uma não caiu e a outra desabou. E se usa o mesmo exemplo, os rios desceram, os ventos sopraram, que aquilo representa os problemas. Bom, o que está dizendo naquele texto, nos dois fundamentos, naquele recorte, que as mesmas coisas que o ímpio vai passar, o cristão também vai passar. Acho que isso está claro para todos nós. Pelo menos é o que eu imagino. O que vai acontecer ali, o que vai definir, o que vai a pessoa ficar de pé é aquele que constrói a sua estrutura em Cristo, que é na rocha que representa Cristo.
quando você fundamenta, alicerça, estrutura a sua vida em Cristo, você vai passar pelas coisas, mas você vai permanecer firme, não vai cair porque você está na rocha que é Jesus Cristo. Diferente daquele ímpio que constrói a sua estrutura em qualquer outra coisa a não ser em Cristo. E esse a palavra diz que vai tomar o tombo e vai ser grande a sua queda. Bom, entendendo isso, a gente vai para o próximo passo e faz o link aqui. Bom, se o ímpio passa a mesma coisa que o justo, que aquele que está com a sua estrutura em Cristo, que confia em Cristo, bom, quando diz que de Deus ninguém zomba, o que o homem semear ele também colherá, eu entendo que essa colocação serve para todos, não só para o cristão. O ímpio também, o que ele planta, ele também vai colher, certo? Então agora, voltando para Paulo, Paulo teve uma trajetória, vamos pegar só um recorte da vida de Paulo, onde ele perseguia os cristãos. E na medida que Paulo perseguia, ele gerava angústia na vida das pessoas, das famílias. Ele gerava no coração das famílias e das pessoas medo. Ele gerava aflição, insegurança. Ele trazia dor, porque ele encerrava ele nas cadeias. Ele trazia para as pessoas sofrimento. Ele provocou uma avalanche de coisa ruim para o seu próximo. Bom, aí na estrada de Damasco, Paulo, que era Saulo de Tarso, sofre uma intervenção do próprio Jesus que converteu Paulo ali mesmo. Aliás, uma ação, completamente exclusiva. O cara ele sofreu a sua conversão, a sua metanoia pelo próprio Jesus. Isso foi algo que mostra ali, a soberania de Deus, é um detalhe diferenciado de todos. Paulo vive isso, Mas olha só, quando você sofre, você tem um encontro com Cristo e começa uma vida nova, a palavra diz que tudo que você fez é lançado nesse mar do esquecimento, porque você não tinha conhecimento das coisas de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender, vamos pegar lá do início, do fio condutor, a casa na areia, a casa na rocha, o que o ímpio vai viver, o justo também vai viver. As consequências, elas são para todas. Paulo é como a mulher que foi pegada no ato de adultério. Vai e não peques mais. Só que ela carrega as consequências. Ela, na vida dela, na trajetória, no resto da vida dela, ela vai ter que lidar com as consequências. Então, uma pessoa que matou, ele tem um encontro com Cristo, ele é uma nova criatura, Deus perdoou, com Deus está tudo certo, mas ele carrega essa mancha, as consequências do que ele plantou. E Deus vai ajudar ele, num ato de misericórdia, a lidar com isso, nos momentos onde ele vai ser envergonhado, as pessoas jogarem na cara dele ou na cara dela. Deus vai ajudar, dar estratégia, vai dar o escape, vai abençoar, vai ajudar de todas as formas para que esse peso das consequências eles sejam diluídos de uma forma mais tranquila, mais leve. Agora veja bem, olha que coisa interessante. Paulo passou a sua vida perseguindo e fazendo mal para as pessoas. Quando ele se converte, agora ele vai para o outro lado. Deus mesmo revela que ele teria que experimentar o que é ser perseguido pelo seu nome. Então Paulo agora está do outro lado. Ele passa de perseguidor a ser perseguido. O que ele plantou, ele está colhendo. Assim como Jacó. Jacó com a sua mãe, Jacó ali com a sua mãe Rebeca, fez todo um trâmite ali para fazer o quê? Enganar Esaú. Mas quando ele vai procurar o seu tio Labão na coordenada da sua mãe, na orientação da sua mãe, quando ele avistou ali Raquel, ele queria Raquel, então ele fez um acordo com Labão. Eu vou trabalhar tanto tempo e você me dá Raquel. Ele trabalhou, cumpriu e foi enganado pelo tio. O que ele plantou, ele também colheu. Bom,
Como enxergar o propósito de Deus em tudo isso? Eu não sei o que você está vivendo. Talvez é com você, talvez é com a sua família, com esposa, filho. Por que eu estou passando isso? Por que meu filho está passando isso? Por que ele tem que passar por isso? A gente não consegue enxergar o propósito de Deus em tudo isso, nessa bagunça, nesse sofrimento tudo. Por isso que o título é, olha só, nem sempre a circunstância, porque a circunstância ela é um blefe. Você tem que confiar naquilo que diz em Romanos 8:28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se seu filho ama a Deus, se sua família ama a Deus, o final de tudo isso vai ser extraordinário. Então veja bem, Paulo, agora eu vou trazer alguns detalhes, como isso cumpriu. Porque veja bem, cada um tem uma estrutura, cada filho é um filho. Você vê que Jacó e Esaú nasceram da mesma mãe, mas tinham perfis diferentes. Eles tiveram caminhos diferentes, um era de um jeito, outro era de outro, e sofreram uma construção completamente um diferente do outro, mas os propósitos de Deus foram cumpridos. Então isso que é extraordinário, o que nós temos que entender, e isso é algo extraordinário. Olha só, Paulo estava ali, viveu de cadeia em cadeia, sofrimento, mas Paulo tinha toda uma estrutura, tudo que ele passou foi uma somatória para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Bom, como é que Paulo, que foi levantado para alcançar pessoas do mais alto escalão, como é que Paulo, ele que começou a pregar e sendo perseguido de todas as maneiras, como é que ele ia ter misericórdia, como é que ele teria a sensibilidade de, mesmo sendo perseguido, querer pregar para aqueles que o perseguia, ter misericórdia daqueles que o perseguia e fazer de tudo para que eles pudessem ser salvos, até um ponto onde ele diz que ele se pudesse, ele arrancaria tudo que ele tem de Deus, colocaria dentro das pessoas para que salvasse elas. Então, porque ele viveu o outro lado. Paulo só tinha essa misericórdia para aqueles que o perseguia, e ele lutava para converter, para trazer para a luz aqueles que o perseguia, porque um dia ele foi perseguidor. Então veja bem, como é que eu vou falar com um grupo de pessoas que são alcoólatras se eu nunca fui um alcoólatra? Mas quando você viveu essa experiência na pele, quando você vai falar, você sabe do que eles estão falando. Se eu estou na minha casa com um amigo e chega alguém passando fome, ele nunca passou fome, mas eu já passei, a minha conduta, o que eu vou sentir no meu interior em relação àquele que está pedindo comida, é muito diferente daquele que não passou o que eu passei. Porque eu sei do que aquela pessoa está falando, porque eu também passei fome. Então, o que Paulo sofreu, bom, ele encerrou muitos na cadeia. Ao mesmo tempo que ele estava lidando com as consequências, porque ele plantou, ele estava colhendo. Se ele colocou muitos na cadeia, ele também viveu muito na cadeia. Mas isso não impediu de ele cumprir o propósito de Deus. Por isso que dessa forma, a vida de Paulo, talvez no olhar dele, não era tão pesado, no olhar dele. Era suportável. Diferente da gente que está olhando de fora, talvez diga, eu nunca suportaria o que ele suportou. Mas ele viveu uma construção que foi justamente preparado para isso. Então um cara que ele estava na cadeia, ali os carcereiros, ele pregava a palavra. Tinha que fazer um rodiziamento que os caras iam se convertendo. Isso é um sinal de alguém que estava completamente comprometido em resgatar aqueles que fazia mal contra a vida dele, que trabalhavam a favor daqueles que estavam colocando eles numa situação ruim, porque um dia ele também fazia isso com os outros, mas mesmo ele fazendo mal para todos, encerrando muito nas cadeias, ele trazendo sofrimento, angústia, medo, insegurança, promovendo dor, sofrimento, Jesus teve misericórdia dele e não desistiu dele e converteu ele na estrada de Damasco. Assim também ele teve a mesma compaixão, o mesmo olhar
Tanto que Ágabo, quando traz o cinto e fala, não é o dono desse, não pode descer para Jerusalém, que ele vai ser preso. Ele falou, o que é que vocês estão fazendo? Entristecendo o meu coração. Eu não só estou disposto a ser preso, mas a morrer por Cristo. Né? Isso está lá, né, em Atos 21, do 10 ao 11. Por isso que eu digo a você, talvez você esteja vivendo, né, uma desgraça, você não consegue ver o propósito de Deus aí, seja com você, seja com a sua esposa, seja com o seu filho, com a sua filha, mas entenda uma coisa, talvez o que eles estão passando também está sendo uma somatória, uma preparação para eles poderem pregar para aqueles que vão viver, um grupo que vai viver a mesma coisa que você está vivendo, que sua esposa está vivendo, que seu filho está vivendo. E quando vocês falarem, vocês vão estar falando de um lugar onde vocês viveram. Uma certa vez, um professor na faculdade me disse que experiência não é aquilo que passa diante dos nossos olhos, é o que passa por você e te modifica. Por isso fica essa palavra e que Deus te abençoe.